Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula você vai aprender a classificar valores por fórmula, usando a versão do Excel 365 e versões anteriores. Bom, tem aqui uma planilha com algumas informações e o objetivo é classificar esses valores usando fórmula. Então a ideia principal aqui é você entender essa diferença das funções do Excel 365 e caso você não tenha ou queira usar outras fórmulas, como que é o comportamento, o que acontece quando você usa as funções do Excel 365, o que acontece quando você usa as outras funções, o que você tem que fazer diferente aí para que funcione. E a classificação por fórmula é um exemplo, tá? Mas a ideia principal é você entender essa diferença. Então vamos lá, usando uma função do Excel 365 é bem simples para classificar essa lista, porque existe a função classificar. Eu vou clicar aqui nessa célula D5 e vou classificar essas informações. São exemplos de cursos. Quero trazer eles aqui em ordem alfabética. Igual classificar. Vou escolher esse primeiro aqui, classificar. Abrir e fechar parênteses e vou clicar aqui no inserir função. Tem aqui 4 argumentos. O único e obrigatório é a matriz, que está em negrito. Então, eu vou selecionar. Isso aqui é uma tabela. Tá? É importante identificar que aqui é uma tabela. Tabela 1, cursos, é o cabeçalho aqui. Índice de classificação. Aqui eu só selecionei uma coluna, então isso aqui eu não preciso usar agora, nesse momento. Ordem de classificação, se quer crescente ou decrescente. Padrão é 1, ou vazio. Se deixar vazio, ele classifica em ordem crescente. E por cor, se eu quero classificar por coluna. Como eu também só selecionei uma coluna aqui, não vai fazer diferença. Então eu só preciso do primeiro argumento. Ok. O que acontece aqui? Existe um despejo de matriz. Então, a fórmula está somente nessa primeira célula. Aqui, fica esmaecido aqui. E aí eu tenho toda a lista aqui já classificada. Bem fácil. Só colocar o intervalo e clicar em OK. E, por exemplo, vou colocar aqui marketing. Quando eu pressionar o Enter, a tabela aumenta. Consequentemente, aumenta aqui também. Aumentou a formatação, mas é isso. A gente pode tratar depois. Então, conforme eu for adicionando informações aqui, a lista aumenta automaticamente. A matriz vai aumentando, você não precisa ficar puxando na alça de preenchimento, ela já vai aumentando de acordo com a quantidade de itens que tem aqui. Eu também não precisei fixar isso aqui com o cifrão. Ele já vai despejar enquanto ele encontrar informações aqui que precisam ser classificadas. O marketing já entrou aqui, antes do matemática, já entrou certinho. Então é isso, Excel 365 colocou a função a despejar a matriz, adicionou dados aqui, ele já vai adicionando essas informações na função automaticamente. Vamos passar para a versão anterior. E aí eu tenho aqui o classificado, onde eu vou usar, e deixei 2 colunas aqui de auxílio, que eu vou fazer primeiro aqui para explicar o conceito e depois trazer para cá. O que eu vou fazer aqui é combinar funções, não necessariamente precisa ser essas funções, você pode trabalhar uma lógica diferente e chegar ao mesmo resultado. Mas eu vou te mostrar que usando versões anteriores, não tem uma função só que faça isso. Você tem que combinar e trabalhar aí mais a lógica. Então, a lógica aqui é a seguinte. Eu vou contar quantas informações são menores ou iguais a essa célula. Então, o Excel também faz essa classificação por letra. Ele faz lá a ordem crescente e decrescente, com números e com letras também. Então, ele sabe que a letra A é menor que a letra B. Ele sabe que a letra P é maior que a letra A. Isso é automático já do programa, do Excel. Então, eu vou fazer assim, eu vou usar a função CONT-C, vou fechar o parênteses e vou entrar aqui no inserir função. Qual é o meu intervalo? É aqui a tabela, tabela 2, cursos. Qual é o meu critério? Eu vou fazer isso aqui, eu quero saber quem é menor ou igual. E aí, como eu quero fazer referência a uma célula, eu vou colocar os operadores entre aspas e vou concatenar com a célula, que é essa aqui. Eu vou deixar aqui como B5. Se você ver aqui, ele deu 3 como resultado. O que é esse 3? Ele está dizendo que existem 3 valores antes, incluindo ele, porque é menor ou igual, do que o direito. Tem a letra A, administração é 1, B, biologia 2, não tem letra C, e o direito 3. Vou clicar em OK. E aí, se eu puxar aqui, ele vai trazer a sequência dos números. Então, tem, por exemplo, o A, que é o primeiro, quantos tem menores ou iguais ao A? Somente ele. Então, ele é 1. Depois o B, biologia. Então, com essa fórmula, eu consigo criar essa numeração, já colocando aqui a posição de cada um deles. E aqui é o texto. Vou colocar a função índice. Abro e fecho parênteses, entro aqui no índice.
Então, ok. Matriz é essa aqui, a tabela. Coluna só tem uma, então vou colocar 1. Número da linha, usa a função corresp. Abre, faz parênteses, entra no corresp. O que eu preciso aqui? Preciso trazer a administração para cá. Então, eu preciso do número 1. Depois do número 2, biologia. Preciso de uma sequência de números, no exemplo aqui de 1 até 8. Então, vou usar a função lim. Lim de quem? A1. Porque ele me retorna 1. Quando eu puxar na alça, vai ser 2. Depois 3, 4, 5, eu consigo criar essa sequência. Matriz procurada é essa aqui. F4 para fixar. E o tipo correspondência 0. Com isso, ele trouxe. Ele está dizendo que o número 1 está na posição 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu usei a coluna 1 no índice, ele vai trazer a informação que está aqui. Ok? E aí é só puxar. Com isso, eu tenho a ordem aqui, os dados classificados em ordem alfabética, usando a combinação das funções. E aqui foi uma área auxiliar, para te explicar o conceito. Eu posso fazer essa mesma fórmula aqui, juntando as duas. Então, vou pegar aqui, Ctrl+C, ESC, coloco aqui, Ctrl+V. Só que tem uma diferença. Vou pegar esse Ctrl+C aqui, Ctrl+C, ESC, entro aqui, inseri função, ok. Esse intervalo no corresp vai entrar aqui, então apago e dou um Ctrl+V. Só que tem um problema aqui. Aqui no corresp ele precisa de uma matriz, e aqui só tem um valor. Então eu preciso criar uma matriz aqui. Para eu criar a matriz, eu não comparo só com o B5, eu comparo com o intervalo inteiro. Fazendo isso, eu crio uma matriz. Aí se a gente voltar no corresp, vai ver a matriz de números. São esses mesmos números que estão aqui. 3, 4, 6, 9. Só que eu juntei as duas funções em uma única fórmula. Ok? E aí puxou aqui. Nós temos os dados classificados. Aqui foi uma área auxiliar, eu posso apagar e ter uma fórmula só. E aí o que eu falei em relação ao Excel 365, de despejar a matriz, você não se preocupar com isso, de ir só adicionando informações, aqui é um pouco diferente. Porque se eu colocar marketing aqui, ele até classifica, mas a gente perdeu uma informação, porque a fórmula vem só até aqui. Então, eu teria que puxar de novo para ter o dado ali completo. E o que a gente faz normalmente é o quê? Puxar, eu não sei a quantidade de informações, eu quero deixar essa fórmula pronta, para que quando eu adicionar informações aqui, já venha para cá. E aí usa o se erro, né? Deixa essa fórmula ali e usa o se erro, um ponto e vírgula no final, 2 aspas. Fechou parênteses, Enter. E com isso, eu deixo a informação lá, mas ela não aparece. Está ali. Se adicionar uma nova informação, agora vai entrar ali. Finanças. Enter. Já fica ali, mas existem fórmulas ocultas aqui. É o que a gente faz quando não tem a versão 365. Então é isso, chegamos ao final da aula. A ideia aqui é te mostrar essa diferença entre fórmulas do Excel 365 e fórmulas de versões anteriores. Fiz um exemplo de classificar os dados usando fórmulas. E aí, se você gostou dessa aula, comenta aí, pode sugerir outros exemplos do que a gente pode fazer de resolver um problema aqui usando funções do Excel 365 e usando funções de versões anteriores. Grande abraço e até a próxima aula.